pessoal, sou o professor Márcio Ornati e em conjunto com a professora Maia Paula de Campos estaremos realizando com vocês um conjunto de reflexões relacionadas aos conceitos geográficos. O tema da aula de hoje se refere, na nossa compreensão, a um dos conceitos que tem produzido grande inteligibilidade ao funcionamento dos fenômenos sociais. Esse se refere ao conceito de escala. Assim, nessa videoaula, trabalharemos com o conceito de escala sob o olhar da ciência geográfica, um conceito que faz parte da epistemologia da geografia, havendo nesse sentido de compreensão várias direções de reflexão sobre ele. Além disso, essa videoaula está baseada na dissertação da professora Maia Paula de Campos. Nessa dissertação, defendida no ano de 2016, no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a professora Maia Paula de Campos investigou como as mulheres significam a relação entre corpo e espaço a partir da violência sexual. Para que ela construísse uma reflexão em torno do fenômeno que ela elegeu, foi necessário analisar o conceito de escala, bem como a escala do corpo, uma vez que esse foi o elemento central nas entrevistas realizadas por ela. O conceito de escala na geografia é trabalhado por Inailes de Castro no capítulo O Problema da Escala, publicado em 95 no livro Geografia, Conceitos e Temas. Inailes de Castro, logo no início do texto, levanta a questão de que a escala é um conceito que deveria ter recebido maior atenção das geógrafas e dos geógrafos, uma vez que, segundo a autora, a realidade é sempre apreendida por representação, não necessariamente cartográfica, mas também geográfica. A diferença das representações cartográfica e geográfica, segundo Inailes de Castro, é a forma em que cada uma constrói um significado em relação à realidade. A escala cartográfica, por sua vez, é utilizada para construir representações gráficas em mapas, cartogramas e cartas, sendo um instrumento muito importante ao ponto que é entendida como um instrumento para análise espacial. Já a escala geográfica é uma trama complexa entre fenômenos e recorte espacial. Segundo a autora, não há um recorte espacial sem significado, ou seja, construções teóricas que privilegiam a explicação de fenômenos pertinentes a determinadas escalas. A autora também discute que cada recorte implica na constituição de unidades-concepção, os quais evidenciam fatos que, em recortes diferentes, não estariam em evidência. É nesse momento que a escala simbólica coloca a particularidade visível, fazendo com que seja possível colocar sobre o mesmo nível de concepção todos os particularismos dos espaços, ou seja, o que os diferenciam uns dos outros e permitem destacá-los. Desta maneira, a escala geográfica é um conjunto de tensionamentos. Pode ser uma escala local, regional, nacional e global, mas não necessariamente apenas dessas possibilidades, sendo a escala um conceito complexo, ou seja, ela pode envolver diversos pontos para se constituir. É também um conceito não fixo, dependendo do fenômeno e da percepção do ou da pesquisadora para ser atribuído o seu recorte. Castro argumenta que a análise geográfica dos fenômenos requer objetivar os espaços na escala em que eles são percebidos. A ideia de escala desenvolvida por Castro aponta que não há como ter uma escala em si mesma, pois o fenômeno geográfico demanda em pensar a forma mais adequada de produzir a melhor visibilidade aos elementos que se quer compreender do ponto de vista espacial. A escala como um referencial é pensada por Sally Marston, publicado no ano de 2000 em seu artigo A Construção Social da Escala. Essa discussão evidencia que existe uma variedade de estudos que compreendem que a escala é socialmente construída e que a escala não é uma realidade em si, mas uma criação humana para construir significados e interpretações do mundo. Além disso, esta reflexão propõe que a escala não é uma categoria ontológica dada ou uma estrutura hierárquica, pré-determinada enquanto local, regional, nacional e global, mas sim um resultado de tensões que existem entre estrutura e práticas sociais. Uma boa maneira para que possamos compreender a questão não hierárquica do conceito de escala é através da discussão do livro de Andrew Herold, publicado em 2011, em que o autor discute as noções de escala e como elas são pensadas a partir de metáforas populares. Herold aponta a preocupação de compreender a temporalidade em que cada metáfora foi criada. Para ele, o importante é compreender que das mudanças de metáforas não necessariamente promovem uma alteração substancial no que está sendo descrito. Mas, ao invés disso, a escolha da metáfora se dá através da busca do pesquisador em interpretar o processo de investigação.
Ou seja, a metáfora não pode ser um modelo para moldar ou enquadrar o fenômeno, cabendo ao pesquisador encontrar a melhor forma para realizar a sua representação. Alguns estudiosos, segundo Herold, consideram que a escala existe e que não é apenas uma abstração da mente. Também compreendem a escala como entidades separadas e distintas dentro de uma hierarquia de divisões espaciais, de maneira que um processo pode ser considerado como urbano e outro como nacional. Desta forma, a escala seria representada como se tivéssemos que subir uma escala do urbano para o global, sendo a hierarquia a base dessa conceituação. O mesmo vale para a representação de círculos concêntricos, que nos permitem a noção de que cada círculo está dentro do outro, podendo ou não se relacionar. Dito isto, Herold traz essas duas formas metafóricas mais comumente usadas para descrever hierarquias escalares. O grande problema dessas metáforas é que elas nos trazem uma representação que nos leva a entender a escala a partir de dois vieses, ou se está dentro ou se está fora. As linhas dos círculos concêntricos nos passam a impressão de que não há relação entre um círculo e outro, como se cada um fosse independente, ora mais abrangente, ora menos abrangente. Como Herold aponta, certas escalas são consideradas acima de algumas e abaixo de outras, como o exemplo que o autor utiliza da nacional, geralmente conceituada acima do urbano, mas abaixo do global. Além disso, a verticalidade muitas vezes é sinônimo de posição de poder sobre as escalas que estão abaixo dela. Para nos desvencilharmos da questão hierárquica independente que muitas vezes direcionamos ao conceito de escala, Herold nos apresenta três possibilidades de representação: a árvore, a teia de aranha e a toca de minhoca. Para essa aula, escolhemos a metáfora da toca de minhoca, que, segundo Herold, expressa a ideia de que processos sociais e ou naturais podem executar papéis mais profundos ou mais superficiais em diferentes situações. O ponto da superfície da Terra em que a minhoca emerge ao solo pode ser representada por qualquer uma das categorias escalares, seja ela o corpo, local, urbano, regional, nacional ou global, sendo a superfície o ponto em que os processos e fenômenos mais profundos se tornam mais evidentes. Nessa representação, as metáforas são retratadas como interdependentes em um único conjunto. Com o resultado de que as diferentes escalas podem ser reconhecidas, é difícil determinar onde começa o urbano e onde termina o global, sugerindo assim vários pontos de conexão entre as diferentes escalas. Nessa representação, não existem escalas mais importantes ou mais influentes que outras, mas sim uma noção da complexidade do conceito. Em outros termos, o corpo não está no urbano ou no regional e assim por diante, mas que ele faz parte dessas escalas, de modo que compõe a interface, realizando assim, como já visto em Marston, tensões entre estruturas e práticas sociais. Nos outros conceitos geográficos que já trabalhamos e que trabalharemos no futuro, a discussão das escalas global, nacional, regional e urbana aparecem com frequência, mas nem tanto a escala do corpo. Nesse momento, a escala do corpo será mais explorada. Para compreender o que é o corpo, Guacira Lopes Louro proporciona reflexões profundas e de cunho espacial apuradas. Em seu livro Um Corpo Estranho, Guacira Lopes Louro, no ano de 2008, propõe que nos corpos existem marcas, e essas marcas referem-se à cor da pele, gênero, tamanho nos olhos, classe e nacionalidade. Essas marcas são percebidas a partir da cultura que os corpos fazem parte. Algumas marcas podem ter um caráter de maior importância ou menor importância. Isso vai depender do contexto que o corpo está compondo. Para Louro, essas marcas podem servir tanto para identificar quanto para estigmatizar. Ou seja, corpos que de alguma maneira fujam de uma norma padrão estarão sujeitos a serem corpos ilegítimos, imorais ou patológicos. A autora ainda aponta que esses corpos não são fixos, eles podem ao longo do tempo ser negados ou reafirmados, manipulados, alterados, transformados ou subvertidos. Da mesma forma, Judith Butler, no livro Problemas de Gênero, publicado no ano de 2003, também trata com a questão da transformação do corpo, evidenciando que os corpos não são fadados a seguir as normas impostas pelos padrões sociais, podendo subverter essa lógica, colocando em xeque a própria lei regulatória, pois podem gerar rearticulações que colocam em questão as forças hegemônicas. Corpos violentados, marginalizados e fora do padrão podem se enquadrar
nesta lógica de subversão. Não apenas pela marca impressa, pois as marcas não são necessariamente ligadas ao externo, ao que os outros vão interpretar, mas estão atreladas ao que será interpretado pelas pessoas que carregam essas marcas. As marcas podem fazer com que pessoas sintam-se bem em um determinado espaço ou desconfortáveis em outros. Desta forma, compreendemos que o espaço compõe o corpo, assim como o corpo compõe o espaço. As marcas dos corpos são marcas do espaço, e os corpos também marcam e regem as normas espaciais. Para compreender o corpo enquanto escala, e também como espaço geográfico, é necessário entender que a escala é um conceito construído socialmente, destacando a importância de considerar como se constituem as visões sobre os fenômenos e processos sociais que são dimensionados pela escala e, por consequência, constituídos significações na conceituação de mundo. Assim como proposto pela professora doutora Joseli Maria Silva e pelo professor que vos fala, no texto publicado em 2016, que tem por título Corpo como Espaço, um desafio à imaginação geográfica, se a escala não é um conceito dado, mas construído socialmente, o importante é considerar como se constituem as visões sobre os fenômenos e processos sociais, que são dimensionados pela escala e, por consequência, como esse tipo de dimensionamento constitui significações na conceituação do mundo, pautando o comportamento das pessoas por meio do processo de internalização das escalas. Nesta reflexão, é possível pensar o corpo enquanto espaço, uma vez que se adota a postura de que as escalas não existem no sentido ontológico, mas são construções socialmente feitas, se configurando em um elemento epistemológico. As escalas são móveis e imutáveis no tempo e espaço, e também articuladas entre si por meio de relações de poder. Finalizamos esta videoaula solicitando que acessem os textos que foram referenciados neste momento de formação, para um maior aprofundamento das discussões. Assim, desejamos uma excelente reflexão para todas e todos.